Vamos avançar agora para a questão número 10. E o objetivo da questão número 10, vou dar aqui um clique para anular a seleção. Vou dar um clique também no separador base. Ora bem, na questão número 10 é para colocar uma hiperligação na palavra Lomox do segundo parágrafo, que eu vou já selecionar. Para aceder diretamente através do controle-clique sobre essa palavra, para ir diretamente para um determinado site. Ora, para isso eu vou então selecionar e inserir uma hiperligação, que pode ser para um site, mas pode ser para outro documento, pode ser para outra página, pode ser para um endereço de correio eletrónico. E neste caso será então para o site, como eu já tenho aqui o site digitado, aparece automaticamente, mas no fundo é digitar no endereço, neste caso o endereço do site que eu digo e dar OK. Isto tem grande vantagem de, depois com a tecla de controle e com um clique, poderemos aceder diretamente, então, através do Word, a um determinado site. Na questão número 11, no fundo é para localizar, através da opção correta, neste caso o localizar, que se encontra aqui no canto superior direito, qual o número de vezes que aparece no texto a palavra OLED. E depois, no último parágrafo, deixar uma linha de intervalo e escrever a resposta. Portanto, eu tenho que, no fundo, selecionar todo o texto e fazer o localizar da palavra OLED. Localizar, seguinte, o Word concluiu a procura na seleção, portanto, procurar no resto do texto não. Ok, e portanto ele encontrou a palavra 3 vezes. Portanto, o que eu devo fazer, neste caso, é, no final do texto, escrever, deixar uma linha de intervalo e colocar o valor 3. Depois, através da opção também correta, e não através da contagem visual, ou neste caso da substituição manual, substituir no texto todas as referências ao LED por um ou outro determinado texto. Ora, isto tem a vantagem de poder ser feito de uma forma automática. Portanto, o que eu tenho que fazer, neste caso, será, por exemplo, selecionar o texto e aqui vou à opção agora então substituir. E aqui, sempre que ele encontre OLED, substituir por OLED, espaço, e agora escrevo o texto uma vez, portanto, o objetivo é substituir tudo. O Word concluiu a procura na seleção, foram efetuadas 3 substituições. Okay, portanto, procurar no resto do texto, não, ok? E fechar, portanto, automaticamente, sempre que no texto aparecia a palavra OLED, substituiu por aquele outro, por outra expressão. Portanto, isto pode ser feito de uma forma, portanto, então, como eu fiz, automática, sem andarmos uma a uma a alterar estas várias expressões ou referências. Depois, é para colocar no início do segundo parágrafo e na primeira letra, na questão selecionar só a letra R, uma letra que nós chamamos de uma letra capitulada, ou seja, com maior destaque no início deste parágrafo. Então, podemos então ir ao inserir e temos a opção capitulares. E também aqui, em vez de pôr logo o capitulado, mas sem formatações, mas como eu as pretendo, então tenho que fazer mesmo opções de capitulares. Seleciono capitulares e no fundo agora é escolher o tipo de letra que eu aqui indico, neste caso Arial, o número de linhas, portanto, que a letra vai ocupar é só 2, e a distância para o texto não é 0 cm, mas 0,5. E só dar OK. E já está, então, executada esta operação. Depois, para que o nosso trabalho tenha também, no fundo, uma folha de rosto ou uma capa, uma pequena capa, vamos também inserir aqui uma folha de rosto. Então, podemos ir, mais uma vez, já estamos aqui com o selecionado com o separador inserir e vamos inserir folha de rosto. Depois eu digo que é uma folha de rosto do tipo exposição. Cada um dos tipos tem um nome
Se eu deslocar-me para as de baixo, cá está a disposição. Dou apenas um clique e automaticamente no início do trabalho fica uma folha com folha de rosto, folha de capa do trabalho. Agora eu peço para que nas 3 colunas, logo aqui no início, se escreva o nome da escola, o teu nome e o ano. E no final da imagem deve apenas aparecer o texto do exercício número 2. Ora bem, primeira questão. Nas 3 colunas pôr o nome da escola. Portanto, só tenho que escrever, então, escola EB23 Dom João II Santarém. No nome, neste caso já aparece, senão é só escrever. E no ano, até posso dar aqui um clique e, por exemplo, dar um clique em hoje. Ele automaticamente só vai pôr o ano. Na parte de baixo, toda esta área eu não vou pretender, portanto eu posso selecionar e delete, eliminar. Aqui por baixo da imagem só quero que apareça escrito, então exercício 2, portanto o que eu vou fazer será então escrever no resumo exercício número 2. E pretendo agora ainda fazer aqui umas pequenas formatações. Então vou selecionar o texto, vou aqui à base e também agora há aqui algumas formatações que eu não tenho já aqui diretamente. Então mais uma vez posso vir aqui onde está tudo e onde pretendo que, por exemplo, o tipo de letra seja Calibri. Com o tamanho 11, já está, com o tipo, com a cor de laranja, já está, efeito sombra, dando aqui um clique, estilo sublinhado duplo e um espaçamento entre caracteres com escala de 150. Portanto, tenho que ir aqui um segundo separador, espaçamento entre caracteres, e escolher a escala 150. E, portanto, tenho neste momento o exercício terminado, faltando apenas então guardar o documento. Vou guardar, por exemplo, no ambiente de trabalho e o nome pode ser, por exemplo, este, mas apesar de eu aqui na ficha pedir com o nome, ok? Portanto, cada um tem que depois colocar no nome do fecheiro o respectivo nome. Guardar. E está terminada a resolução da ficha número 2.